E aí, gente, beleza? Hoje é a última aula do curso de Terminal Linux. Enfim, na primeira aula a gente viu bastante sobre a introdução ao terminal, sobre a história do terminal. A gente viu que o terminal, na verdade, que a gente usa hoje é um emulador de terminal que permite que a gente interaja com o Shell. O Shell que é um programa, que é o programa que permite que a gente performe nossas ações, né? Ele é um Shell porque ele acaba encapsulando o acesso ao kernel. Então a gente manda um comando para o Shell executa esse comando e traz o resultado dele para a gente. Na segunda aula a gente acabou vendo sobre o sistema de arquivos no Linux, sobre permissões e sobre manipulação de arquivos de texto, né? E sobre strings, redirecionamento, né? Pipes. Na aula de hoje a gente vai ver sobre scripts, ok? Então, para começar, a gente vai falar sobre as diferentes maneiras que o Bash encara comandos, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que para o Bash a gente tem 5 diferentes tipos de comandos. Então ele acaba quebrando esse conceito em algumas partes. Beleza. Para começar, eu vou criar um arquivo de texto para a gente fazer algumas anotações e vocês terem algo mais visual na tela. Então, eu vou criar esse arquivo de texto, notes.md. E vamos começar falando desses 5 tipos. Então, tipos de comandos. Ok, o primeiro tipo de comando que a gente tem são os alias. Então, aliases, um alias é uma maneira que a gente tem para encurtar a chamada de um comando. Então, sabe aquele seu amigo que tem um nome muito complicado e por ele ter esse nome complicado, vocês preferem chamar ele por um apelido? É a mesma coisa aqui. Então, vamos supor que eu sempre acabo usando na linha de comando o comando ls-lah. Tá? Então, eu sempre estou usando esse comando e é meio repetitivo para mim ficar digitando tanto assim ele. Então, não seria legal se eu pudesse digitar um comando menor que esse e performar a mesma coisa? Então, a gente pode fazer isso com um alias. Então, o alias a gente vai definir com o comando alias. Então, a gente chama o comando alias, fala qual que vai ser o apelido. No meu caso, eu estou sem criatividade, então eu vou escrever aqui listar, que não fica tão curto assim, mas enfim, eu vou escrever listar e vou colocar um sinal de igual para falar que é aqui que vem o comando que o listar vai chamar, que vai ser, entre aspas aqui, né, o lah. É importante manter as aspas, porque as aspas, lembra que no Bash, o espaço em branco, ele separa argumentos, tá? Então, para o Bash entender que isso aqui está certo, eu coloco as aspas. E também é interessante, nessa mesma explicação, é interessante falar que não tem um espaço antes do sinal de igual e depois, porque senão seria diferentes argumentos para o alias. Tudo isso aqui é um único argumento, ok? Então eu dou o Enter e agora eu posso usar o comando listar que encurta para um ls-lah, ok? Eu posso visualizar alguns alias que estão setados no sistema usando o comando alias e aí tem diversos outros alias aqui já setados. A gente vai ver de onde que vem esses alias e onde que eles são configurados já já. Então, agora a gente vai falar sobre o segundo tipo de arquivo que a gente tem, que são as funções. Então, o segundo tipo de comando, perdão. Então, as funções, elas são bem parecidas com os alias, só que elas são muito mais poderosas. Ao contrário dos alias, as funções podem ser utilizadas dentro dos scripts. Os aliases não podem ser utilizados dentro dos scripts, mas as funções podem. Uma função, ela contém diversos comandos do Shell, no nosso caso do Bash, e ela age como um mini script, digamos assim. Ela aceita argumentos, ela cria variáveis locais, e enfim. Mais pra frente a gente vai entrar em mais detalhes sobre funções, então por enquanto isso é o suficiente. Enfim. A gente também tem comandos built-ins. Então, os comandos built-ins são comandos que eles já vêm incorporados ao Shell. Então, a gente também vai detalhar um pouco mais sobre isso, tá? A gente tem keywords. Keywords são como built-ins, só que eles são partes da sintaxe do Bash. Então, eles acabam sendo lidados de uma maneira diferente do que comandos normais. Eles têm as suas próprias regras, mas eles são parte da sintaxe do Bash, tá? O quinto tipo são executáveis, beleza? Então, executáveis são
as aplicações ou os comandos, os programas, os comandos externos que a gente chama. Então, quando a gente está no terminal e a gente chama um comando externo, por exemplo, o cp, deixa eu aumentar um pouco a frente para vocês. Então, a gente chama o cp, por exemplo, o que o bash faz é passar por algumas etapas. Então, primeiro ele verifica se isso não é um alias, depois, se não é uma função, se não é um built-in, se não é uma keyword, e aí ele fala, beleza, se não é nada disso, então é um executável. Se ele é um executável, onde que fica o binário desse comando que eu estou executando? Então, quando eu digito cp, quando eu digito o nome do comando, como que ele sabe que ele tem que ir lá no binário da pasta onde está o cp e achar ele? O bash faz isso a partir de uma variável de ambiente. Uma variável de ambiente são variáveis que controlam o ambiente que a gente está. Beleza? Tão simples quanto isso. Então, lembre-se, lá na primeira aula eu disse que o shell é um programa. E assim como qualquer outro programa, o que me impede de definir variáveis nesse programa? Nada, correto? Então, aqui no bash, a gente pode definir algumas variáveis de ambiente. Uma dessas variáveis se chama path. Então, a gente tem uma variável path. Então, essa variável path, ela guarda uma lista de diretórios em que o bash passa percorrendo esses diretórios, procurando pelo caminho do binário que a gente está pedindo. Então, para que eu possa exibir essa variável, eu vou colocar um echo e um sinal de dólar na frente. Quando eu coloco o sinal de dólar na frente, eu consigo visualizar o valor que a variável path carrega. Então, o echo, ele simplesmente ecoa o que eu estou mandando para ele, correto? Então, nesse nosso caso aqui, eu preciso colocar esse sinal de dólar na frente do nome da variável, porque aí o bash ele vai expandir o valor dessa variável. Ele vai fazer com que a gente consiga saber o valor que tem aí. E aí o echo ele vai ecoar o valor que está dentro dessa variável para mim. Então, dando Enter, a gente pode ver uma lista de diretórios que está dentro do path. Então, todas essas pastas, esses caminhos de pastas, são separados com 2 pontos. E essas pastas, o bash vai passar em cada uma procurando pelo binário que a gente pedir. Então, por exemplo, quando eu digito qualquer comando, por exemplo, o cp, o que o bash faz é que ele vai passar em cada um dessas pastas procurando pelo binário do cp. E aí, quando ele encontrar, ele vai executar para mim o binário. Para que a gente possa saber de onde está vindo esse binário, a gente também pode usar comandos como o whereis. Então, o whereis cp vai me falar que o cp se encontra nesse seguinte caminho. Dentro da raiz, dentro da pasta usr, dentro da pasta bin, lá está o binário cp. Beleza? Eu poderia usar um comando como which cp, e aí eu poderia ver a mesma coisa. Tá? Então a gente tem alguns diferentes comandos que mostram isso pra gente. Então, o bash vai lá e encontra para mim o comando do cp. Tá? Isso com a pasta dele adicionada ao path. Então se a gente ver aqui no path, eu vou dar um grep, vou colocar aqui que eu estou procurando pelo path, estou procurando pelo usr bin. E a gente vai ver que aqui no final está adicionada a pasta em que está o cp. Está lá no usr bin e que a gente procura porque ela está aqui setada no path. Beleza? Então, quando eu digito um comando qualquer, o bash vai procurar aí nessas pastas para esse binário. Ele não acha, então fala comando não encontrado. Quando ele encontra, ele vai lá e roda o binário para mim. Beleza? Então, esses são os executáveis, tá? Que podem ser lidados dessas duas maneiras. A gente pode passar o caminho do executável que a gente vai rodar, ou a gente só executa o comando e se ele tiver adicionado no path, o bash trata de achar pra gente o binário. Ok? Então, agora a gente vai prosseguir para falar do que é um script. Um script é uma sequência de comandos em um arquivo. Beleza? Então, o script tem uma definição simples. Ele é uma sequência de comandos em um arquivo. E aí o que acontece? O bash ele lê o conteúdo desse arquivo e processa esses comandos na ordem que eles estão no script. Então, dentro do script, a gente tem cada linha ali e o bash vai ler linha a linha. Então, para criar um script, vai ser tão simples quanto a gente criar um arquivo. Então, eu vou criar um arquivo chamado script, na real, test script. E aqui a gente poderia adicionar uma extensão .sh, só que eu prefiro não adicionar essa extensão .sh para não confundir quem pensa que, por exemplo, se eu bater o olho na extensão .sh, logo eu vou pensar, beleza, ali tem um script sh. Só que no caso, a gente está fazendo um script bash. Então, é legal ter essa diferenciação. E como extensões no Linux são opcionais, eu prefiro manter sem a extensão. Se eu colocasse a extensão .sh, para mim é uma confusão, porque a gente estaria pensando que a gente está usando o interpretador bin sh. Beleza? No caso, eu continuo utilizando a extensão .sh em alguns arquivos, só que a gente tem que se lembrar que programar é sobre tomar decisões. Então, em algum contexto, para mim não é tão importante se a extensão é .sh ou qualquer outra coisa. Talvez esse seja um arquivo que só esteja sendo utilizado em um contexto único e temporário. Então,
por mim tudo bem. Mas tenham isso em mente, programar é tomar decisões. Então, eu só estou tentando falar para vocês que não é muito bacana a gente manter essa extensão .sh quando a gente está fazendo um script shell e não um script sh. Porém, cada um com as suas decisões, beleza? O script vai rodar normal. Então, continuando, eu vou criar o teste script. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que quebrar essa definição, né, que o script é uma sequência de comandos. O que isso significa? Isso significa que os mesmos comandos que eu uso no meu terminal, eu posso usar aqui dentro desse arquivo. Então, eu posso colocar um echo path aqui, do mesmo jeito que a gente fez antes. Ou até performar junto com um pipe. Então, eu vou colocar um pipe aqui e vou procurar por o srbin, beleza? Então, agora, eu coloquei aquele mesmo echo que eu tinha dado aqui na linha de comando dentro desse script. Eu poderia continuar e colocar mais alguns echos, por exemplo, echo, oi, e aqui embaixo eu coloco um echo, tchau. Beleza? Então, é uma sequência de comandos. E aí o bash vai ler linha a linha. Ele vai executar esse comando, quando ele terminar, ele executa esse. Quando esse terminar, ele executa esse. E por aí vai, beleza? Até acabar nosso script. Então, isso é um script bash já, tá? Um script para ser rodado no nosso shell. Então, o que eu faço para rodar esse script? Para rodar esse script, eu vou chamar o bash e vou passar como argumento o caminho do meu arquivo. No caso, como está no contexto atual, eu só vou colocar test script. E aí ele vai executar para mim. E aí ele vai passar o grep. No caso, ele está sem aquele highlight que ele coloca, que é aquela corzinha que ele coloca para mostrar que está aqui o srbin. Mas ele está aqui. Ele fez o oi, ele fez o tchau. Ele procurou para mim com o pipe lá. E enfim. Agora, o que a gente tem que entender? Que quando eu falo bash script, test script, o que eu estou falando basicamente é: olha, eu vou chamar o bash que também é um binário, tá? O bash está em algum caminho do nosso computador, então where is bash, ele está nesse caminho aqui. Então, olha, bash, seguinte, lê esse script para mim e interpreta ele para mim, executa ele para mim, ok? Porém, na maior parte das vezes, a gente não quer ficar falando que o bash tem que executar esse script, tá? No nosso caso, a gente falou, bash, executa esse comando, mas eu poderia estar com o zshell aqui, falar, zshell, executa esse script para mim, tá? E, enfim, a gente não quer ficar falando manualmente quem tem que executar esse script, porque a partir do momento que a gente faz um script, a gente faz o script pensando em um shell. Então a gente está pensando naquele shell que a gente quer que aquele shell rode esse script. E para a gente não deixar na mão do usuário escolher qual shell rodar, e a gente não ter que manualmente ficar escrevendo, a gente vem aqui no script e adiciona uma certa linha nele, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para entender qual linha é essa é o que é um comentário. Um comentário no bash é uma linha que vai ser ignorada pelo interpretador. Então, o nosso caso é o bash que interpreta nosso script, correto? Então, a gente vai escrever uma linha que o bash vai ignorar. Então, as linhas que começam com uma cerquilha, com uma hashtag, um símbolo de jogo da velha, são linhas ignoradas pelo script, beleza? Então, essas linhas aqui, isso é uma linha ignorada, beleza? Então essa linha vai ser ignorada pelo nosso script. E salvando aqui, deixa eu dar um Ctrl C, beleza? Salvei. Então essa linha é ignorada pelo script. Quando eu rodo ele, o resultado é o mesmo. Ele não vai dar um erro, tá? Porque ele não vai procurar pelo comando isso, que seria diferente se, por exemplo, eu tirasse esse símbolo de jogo da velha. Ele iria entender que o isso é um comando e o resto é argumento ali. Então ia dar erro, beleza? Ele executa tudo, quando chega no final ele fala, pô, teve um erro na linha 4, mano, esse comando isso não existe. Beleza. Então, a gente tem os comentários que são ignorados pelo interpretador. Geralmente a gente usa comentários para falar, por exemplo, o nome do autor é esse, ou a gente usa essa função assim, enfim, a gente deixa uma certa documentação ali, ok? Beleza. Deixa eu dar esse Ctrl C aqui. Beleza. Então, a gente pode prosseguir, então, colocando a maneira que eu falei para vocês que a gente diz dentro do arquivo quem é que vai interpretar esse script, no nosso caso, o bash. Então a gente vai adicionar uma coisa chamada de shebang. Shebang ou hashbang. Tem alguns outros nomes também, mas o mais comum é o shebang, né? Que é uma diretriz de interpretador, né? Do inglês Interpreter Directive. Então a gente tem o shebang, que vai especificar que é o bash que vai ser usado para interpretar esse arquivo. Ok? Então, para isso, eu começo uma linha como se fosse um comentário e aí eu coloco um ponto de exclamação. Não pode ter espaço aqui, beleza? Tem que estar junto. E aí, ainda sem espaço, eu falo o caminho de quem vai interpretar isso aqui. Então, eu vou colocar aqui que quem vai interpretar isso vai ser o bash, que está dentro da pasta sr bin bash, ok? Então, eu vou salvar isso aqui.
E agora, eu posso executar esse comando sem falar que o bash que tem que interpretar ele, beleza? Então, eu não preciso mais fazer isso aqui. Bash test script. Eu posso falar o caminho do script e executar ele, correto? É errado, né? Então, no caso, eu não posso ainda passar o test script assim. Por quê? Ele já falou aqui pra gente, né? Eu não tenho a permissão necessária. Então, qual é a permissão que seria necessária? Vamos investigar um pouco mais esse arquivo. Então, eu vou passar o test script aqui e ele vai me falar que tem as permissões de leitura e de escrita para todas as categorias. Então, a única permissão que poderia faltar para mim executar isso aqui é a própria permissão de execução. Então, é a permissão X de execute. Então, eu vou adicionar essa permissão para o meu usuário. Então, o usuário dono desse arquivo é o CodeSpace. Eu sou o usuário CodeSpace, então eu vou adicionar a permissão de execução para mim, beleza? Então, chmod u mais x. Então, mais porque vai adicionar, x porque a permissão é o símbolo da permissão de execução, execute, né? E eu vou adicionar a permissão de execução para o usuário. Então, esse U é de user, de usuário, para o usuário dono desse arquivo. Então, eu vou passar aqui o arquivo que eles vão alterar essa permissão, que é o test script. E agora, o test script tem a permissão de execução. Então, agora, eu posso executar o script falando só o caminho dele. Então, o caminho dele é o diretório atual, que é o ponto, e eu coloco a barra para separar e falar que é o arquivo test script. Então, no diretório atual, vai lá no test script e executa ele para mim. Beleza? Então, ele funcionou agora sem a gente usar a palavra bash manualmente para falar que o bash que vai interpretar esse arquivo de script. Ok? Ok. Uma outra coisa que a gente poderia fazer com o nosso shebang é o seguinte. Ao invés de a gente falar o caminho do bash aqui, a gente poderia descobrir o caminho do bash dinamicamente. Então, em vez de digitar bash aqui, eu vou colocar, ao invés de bash, eu vou acabar colocando aqui o env. Então, eu vou passar o bash como argumento para o env. Então, o env, o que ele vai fazer nessa linha? Ele vai procurar o caminho do bash e retornar para a gente o caminho do bash, beleza? Porque em alguma outra máquina pode ser que o bash não esteja no caminho que a gente estava passando. Então, assim, fica um pouco mais compatível para mais dispositivos, ok? Ok. Então, o que acontece? Para resumir, né? Quando a linha começa com um sinal de cerquilha e um ponto de exclamação, né? Quando o kernel executa esse arquivo, ele vai ler a primeira linha do nosso arquivo. Se a primeira linha do nosso arquivo começa com uma cerquilha e um ponto de exclamação, então o kernel vai usar o interpretador que está aqui definido para lidar com esse arquivo. Beleza? E eu falo interpretador muitas vezes e não falo bash, porque aqui a gente poderia estar fazendo um script Python, por exemplo. Então a gente teria colocado o caminho do Python. No caso a gente está fazendo um script shell. Mas a gente tem outros casos que também tem shebang, que a gente poderia mudar o interpretador desse arquivo. Então a gente poderia usar o Python, poderia usar o Node, poderia usar o Go. Então tem muitas outras opções. Beleza? Então, eu vou salvar isso aqui. Eu fico apertando o ESC assim, e ele dá um pouco de erro, porque quando eu aperto o ESC, ele sai do modo tela cheia, mas era para apertar ESC do modo Vim. Então, acaba meio que saindo da tela cheia direto, tá? Então, eu vou salvar isso aqui, vou executar o test script e ele continua funcionando normal, ok? Ok. Então, agora, a gente vai avançar um pouco a dificuldade. Então, por enquanto, a gente parou de ter que falar que o bash vai executar esse arquivo para falar o caminho do arquivo. Mas vamos supor que a gente quer adicionar esse script no nosso path, porque a gente pode falar só o nome dele e executar ele, né? Então, por enquanto, a gente ainda tem que falar o nome dele, mas eu queria tirar esse ponto barra para a gente, não importa em qual passo a gente estiver, a gente conseguir rodar esse comando. Como que a gente pode fazer isso? Então, agora, a gente vai voltar um pouco naquelas definições que eu estava falando para vocês de aliases, funções, built-ins, keywords e executáveis. Então, eu falei para vocês que eu ia explicar um pouco melhor sobre o built-ins e é agora, né? E sobre os alias, né? Então, quando eu defini o alias de listar, o que acontece? Acontece que quando eu abro um novo terminal, esse alias não existe aqui dentro, tá? Nesse contexto que eu tô. Por quê? Porque eu defini ele nesse contexto desse terminal, e quando eu fecho esse terminal, aquela informação já se perdeu, ela não persiste, esse alias não persiste. Se eu quisesse que esse alias seja para sempre, digamos assim, eu teria que colocar ele dentro do arquivo de configuração do bash, que é o bashrc, tá? Essa é uma alternativa. Eu colocaria dentro desse arquivo bashrc, que é um arquivo que é executado pelo bash sempre que ele abre, tá? Então sempre que a gente carrega o bash, ele executa esse arquivo. Esse arquivo que também é um script, tá? Então aqui dentro, em alguns momentos, ele define alguns alias. Então é daqui que vem aqueles alias que a gente estava vendo. Ele define eles aqui. Então sempre que a gente abre o nosso bash, ele roda esse arquivo e seta aqueles alias para mim. Então se eu quisesse que o alias de listar seja mais duradouro, eu colocaria ele aqui dentro, beleza? Então, no caso,
o que eu quero fazer é alterar a variável path. Então, se eu alterar a variável path, o que vai acontecer? Eu vou alterar ela aqui só para mim, tá? Como que eu faço para criar uma variável, para começo de conversa? Para criar uma variável, eu dou o nome da variável, coloco o símbolo de igual e dou o valor da variável, beleza? Então, para alterar a variável path, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui num echo, então eu vou colocar, entre aspas simples, o path igual, isso só para juntar essa string, só que aqui dentro eu tenho que colocar aspas duplas, tá? Por quê? Porque quando eu tô... quando acontece que eu acesso o valor de uma variável, por exemplo, o valor da variável path, eu sempre tento colocar em aspas duplas, tá? Por quê? Porque funciona sem, mas com as aspas duplas é mais seguro. Evita algum tipo de erro bobo que eu posso estar pulando, beleza? Fora isso, eu não uso aspas simples, por quê? Porque as aspas simples não vão expandir o valor da variável, tá? Então ela não vai pegar o valor da variável para mim. Então eu tenho que colocar aspas duplas para que o bash entenda que ele vai lá e vai substituir o valor que está na variável path. Então aqui eu vou colocar path, né, tudo maiúsculo, que é o nome da variável. E aí o novo valor dela, né, com um sinal de igual, eu vou colocar que o novo valor dela, dentro de aspas duplas, vai ser o valor de uma pasta, que é a pasta que eu estou agora. Então, essa pasta que está o meu script, eu vou adicionar ela no path para que ela encontre esse script quando eu digitar só o nome dele. Para melhorar um pouco a organização, eu vou criar uma pasta chamada bin. Então, essa pasta bin, eu vou mover o meu script para lá para dentro, porque aí eu adiciono essa pasta em vez de adicionar totalmente a pasta que eu estou agora. Então, vamos voltar lá, mais uma vez, path igual a barra workspaces, que é o caminho da minha pasta com meus scripts, workspaces, code spaces blank, barra bin. Então, eu vou adicionar essa pasta ao meu path. Só que se eu der o path desse jeito, o que vai acontecer? Ele vai setar que o path vai ser só e exatamente igual ao que eu estou colocando aqui. E aí eu ia perder os outros diretórios que já está setado lá no path. Para mim não perder esses diretórios, eu vou colocar 2 pontos para fazer a separação de diretórios e vou adicionar o valor da variável path aqui. Beleza? Por isso que eu estava usando aspas duplas, para que ele possa expandir o valor dessa variável. Então, o bash ele vai expandir o valor dessa variável para mim. Tá? Então, se eu der um echo aqui... deixa eu colocar dessa maneira. Se eu der um echo aqui, ele vai adicionar o workspace code space blank bin, e aí ele coloca todo o resto, tá? Deixa eu agora redirecionar isso aqui, tá? Eu vou redirecionar isso aqui para dentro do arquivo bashrc, tá lá na home do meu usuário. Então dentro da home do meu usuário tem um arquivo bashrc do meu bash. Eu adiciono lá e eu estou redirecionando porque ele vai adicionar lá no final. Então no final do arquivo bashrc, agora tem uma alteração na variável path, certo? E isso significa que agora eu posso já executar o meu script sem dar o caminho dele? Não. Por quê? Porque esse arquivo, como eu falei para vocês, ele só é executado quando o meu bash inicia. Então, eu já estou num bash que está rodando. Então, eu teria que ir em outro terminal, porque ele vai rodar um outro shell aqui para mim. E agora vai estar disponível para mim o teste script. Beleza? Aqui, nesse outro terminal que eu estava antes, deixa eu até fechar o novo, vou ficar no antigo ainda, ele ainda não está disponível, tá? Eu teria que fechar e abrir o terminal. Uma outra coisa que eu poderia fazer para não ter que fechar e abrir o terminal é usar o comando source, para ele carregar de novo o bash.rc para mim. Então eu vou carregar novamente o bashrc e vou chamar o teste script agora. E agora funcionou, beleza? E essa é uma mudança que persiste, porque se eu abrir um novo terminal, a variável path ainda está setada lá no arquivo bashrc, está sendo modificada no arquivo bashrc. Então aqui dentro eu ainda tenho acesso ao meu binário, beleza? Então agora qualquer script, qualquer executável que eu colocar dentro da pasta bin, eu vou conseguir executar sem dar o comando dele, sem dar o caminho dele. E essa pasta se chama bin de binaries, apesar de ser um arquivo textual, né, é um arquivo de texto que eu posso editar, porque é uma convenção, beleza? Ele não é um arquivo binário, mas é uma convenção de a gente chamar assim. Então, beleza. Então, apesar deles não serem scripts e não são programas compilados, a gente ainda chama de bin, porque é onde contém nossos comandos, tal, e é meio que convenção. Certo? Eu acabei falando de compilado tal, com scripts, mas a gente geralmente tem uma definição de que scripts são arquivos interpretados. Essa definição às vezes é meio errada, então depende de contextos e tal. Por isso que eu até evitei falar muito de alguma definição formal de script, beleza? Então, vamos lá. Então, continuando, a gente viu então como a gente faz para adicionar adicionar um binário
em um certo arquivo, sem que a gente tenha que dar o caminho dele, né? Adicionar ele no path sem que a gente tenha que dar o caminho dele para usar. E agora a gente vai falar sobre parâmetros. Então, parâmetros é um espaço na memória que a gente pode usar para guardar e para pegar dados, para guardar e pegar informações, beleza? Então, parâmetros é a maneira que a gente usa para guardar dados, tá? Geralmente vai ser strings, tá? Para quem não sabe o que é string, string é uma sequência de caracteres. O que é caractere? Caracteres são essas letras, então A, B, C, D, e além das letras, números, além dos números, outros símbolos. Então tudo isso aqui é caracteres, beleza? Então uma string é uma sequência de caractere, ok? Ok. Então, a gente tem dois tipos de parâmetros, tá? Então, deixa eu fazer uma separação aqui. A gente tem dois tipos de parâmetros. Então, a gente tem variáveis. Então, variáveis. E a gente tem parâmetros especiais. Beleza. Parâmetros especiais são parâmetros apenas de leitura. Apenas de leitura, certo? Então, esses parâmetros de apenas leitura, eles são pré-configurados pelo próprio Bash e a gente usa para comunicar alguns tipos de status internos, tá? E as variáveis, elas são parâmetros que a gente pode criar e modificar. Então, podemos criar e modificar. E os parâmetros especiais a gente pode só visualizar o valor que eles carregam, tá? Então, ok. A gente tem algumas regras para a gente criar nome de variáveis. Então, o nome de uma variável vai começar com uma letra, tá? Tem que ser alguma letra, ou um underline, tá? Ou uma letra ou um underline. Então, ele tem que começar com um desses. E o nome em si, ele tem que consistir de letras, dígitos e underlines, ok? Ok. Então, para a gente definir uma variável, eu já mostrei para vocês, a gente dá o nome da variável, então, nome da variável, sinal de igual e o valor da variável. Então, é legal quando for um string a gente colocar entre aspas duplas, tá? Então, porque não pode ter espaço, né? Então, se tivesse espaço ia dar erro sem as aspas duplas. Então, o nome da variável vai ser oi, né? Beleza? Então, o nome da variável é esse. Agora, eu posso acessar o valor dessa variável usando o echo nome da variável e a gente pode ver o valor dela. Lembrando que a gente não pode ter espaços aqui, tá? Antes e depois do sinal de igual. Isso aqui tem que estar tudo junto, senão vai ser interpretado como um comando, beleza? Além disso, é interessante a gente lembrar que quando a gente dá o nome da variável, a gente começa com letras ou com underlines, ok? Ok, então sigam essa convenção para uma melhor organização. Além disso, essa variável está definida só nesse terminal. Por quê? Porque eu defini ela aqui e ela vai morrer aqui quando eu fechar esse terminal. Então, se eu abrir um outro terminal, eu não consigo acessar o nome da variável, beleza? Ele não funciona. Echo nome da variável, ele não imprime nada para mim, beleza? Então, ok. Além disso, eu mais uma vez vou reiterar que a gente tem que tomar cuidado com as aspas duplas. Porque assim, vamos supor que a gente tem uma variável, então uma variável chamada arquivo, então vai ser meu tcc.doc, esse arquivo, e esse meu tcc.doc, deixa eu só ver se está gravando. Tá. Então, esse meu tcc.doc, ele está nessa variável arquivo, então echo arquivo. Vamos supor que eu quero deletar esse arquivo, porque ficou desatualizado, tá? Uma outra versão do meu TCC. Então, eu posso dar um RM e passar diretamente a variável arquivo aqui, só que isso aqui vai dar erro. Por que isso aqui vai dar erro? Porque o shell, né, o bash, ele vai alterar a minha variável, vai alterar essa minha variável pelo conteúdo dela, tá? E aí, quando ele altera, esse RM fica como? Ele fica meu tcc.doc, tá? E isso aqui são dois arquivos diferentes, tá? O meu e o tcc.doc. Por quê? Porque tem um espaço em branco entre eles. O único jeito de a gente resolver isso era se a gente colocasse entre aspas duplas o meu arquivo. Então, eu vou colocar o arquivo aqui, entre aspas duplas, e agora ele pode remover para mim. No caso, esse arquivo não existe, tá? Mas eu poderia criar ele com o touch entre aspas também, tá? Arquivo. Então, agora esse arquivo existe, meu tcc.doc. Se eu não tivesse colocado entre aspas duplas o touch também, ele teria criado dois arquivos diferentes para mim, beleza? Então, touch, arquivo.
ele teria criado dois arquivos diferentes para mim. Beleza? Beleza. Então agora, vamos falar sobre algumas variáveis e parâmetros especiais que a gente tem disponíveis no Bash. Tá? Alguns parâmetros especiais é o zero. Então, se a gente pedir para a gente ver o valor do zero, ele vai mandar para a gente aqui o Bash. Então, o zero ele vai conter o nome ou o caminho do script que a gente está executando. No caso que a gente está executando agora é o Bash. Então, mostra aí pra gente o Bash. E isso aqui não é muitas vezes confiável, então não é legal a gente depender do script dessa informação. É legal a gente pegar de outra maneira isso aqui. Porém, para exemplos bobinhos a gente pode usar. A gente também tem parâmetros de posição, tá? Então, parâmetros de posição são, a partir do 1, a gente vai colocando vários números aqui e a gente acessa os parâmetros de posição. Como funcionam os parâmetros de posição? Então, vamos lá no nosso script. Então, na pasta bin tem o nosso stash script e a gente vai acessar alguns dos nossos parâmetros de posição. Então, eu vou colocar aqui nome do script e a gente vai colocar 0. Vou colocar primeiro parâmetro. Vou colocar segundo parâmetro e vou parar por aqui, tá? Eu poderia continuar, mas eu vou parar por aqui. Então, agora quando eu executar o teste script, ele vai mostrar para mim o nome do script é esse e parâmetros não tem, porque eu não passei parâmetros. Mas se eu passar, então agora eu vou passar assim, sei lá, oi e 57. Tá, passei um número aí. Então ele fala para mim que o primeiro parâmetro que eu passei foi o oi e o segundo foi o 578. Beleza? Então a gente também tem alguns outros tipos de parâmetros que, por exemplo, a gente tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, teste scripts, a gente poderia colocar, deixa eu colocar echo asterisco. Vamos executar isso aqui. Esse asterisco, como variável, ele expande para todas as palavras que a gente colocou como parâmetros de posição, tá? Ok, então a gente tem outros também que a gente vai ver mais para frente, mas a gente também vai falar um pouco sobre as variáveis que o Shell já provém para a gente. Então a gente tem algumas variáveis que o Shell já provém para a gente, que são as variáveis de ambiente. Então a gente tem essas variáveis de ambiente, a gente pode usar elas com print_env ou só com env. E algumas dessas variáveis são, por exemplo, o hostname, que tem hostname, que tem o nome do nosso computador, basicamente. A gente tem também a variável home. A gente tem a variável path, que a gente já viu. E a gente tem a variável pwd. Eu acho que essas são algumas das mais usadas, né? A gente tem outras também, mas não muito relevante agora. Eu acho que por enquanto é suficiente. Beleza. Beleza, então. Vamos ver agora um pouco sobre expansão de parâmetros. Expansão de parâmetros é a maneira que a gente usa para ver o conteúdo de uma variável. Então a gente já viu que a gente pode acessar o conteúdo de uma variável com sinal de dólar. Mas a gente tem outras coisas que a gente pode fazer usando o sinal de dólar ali no começo, né? Então a gente tem o símbolo do dólar e a gente vai fazendo outras coisas também. Então, em certas situações, a gente vai usar chaves também, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero falar o nome do usuário. Então, o nome do usuário é CodeSpace. Ok. Então, eu vou usar o nome do CodeSpace desse jeito. Eu posso utilizar de algumas outras maneiras. Por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar um X no final do nome do CodeSpace. Então, CodeSpace X. Só que se eu colocar um X aqui, ele vai mostrar nada para mim. Por quê? Ele vai procurar pela variável user X. Beleza? Então, para que eu possa colocar esse X no final, eu coloco o user entre chaves. E aí ele vai lá e adiciona esse X para mim. Beleza? Então, esse foi um exemplo meio básico, mas basicamente a gente usa muito chaves para diversas coisas. Tá?
Beleza, agora a gente vai falar de patterns. Então, patterns são... Eu não sei uma boa tradução para patterns, mas eu vou colocar aqui o termo que seria em inglês, né? Então, patterns, e a gente vai falar sobre patterns matching, acho que é assim que se escreve. E a gente tem 3 tipos diferentes de pattern matching. Pattern seria uma tradução de padrão, só que no português a gente não tem um bom... A gente usa a palavra padrão para 3 coisas que vem na minha mente, né? Que é default, pattern e standard. Então, essas 3 coisas têm um significado diferente, a gente usa para a mesma coisa. Então eu fico um pouco receoso de usar a palavra padrão nisso aqui. Mas a gente vai encontrar um padrão, então a gente vai usar patterns match para encontrar um padrão, para que a gente possa selecionar e verificar e classificar algumas strings de dados, beleza? Beleza. Então o primeiro tipo que eu vou falar para vocês é o Glob Patterns. Então, eu vou explicar isso com conceitos, né, para a gente não ter que ficar memorizando. Então, eu ia colocar aqui, mas vamos tentar evitar um pouco essa decoreba. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenha alguns arquivos. Então, eu vou criar um arquivo que é o A, o arquivo AB, o arquivo ABC, o arquivo D, o arquivo E e o arquivo F. Beleza. Então, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês é uma maneira de a gente digitar menos na linha de comando, para a gente poupar tempo. Então, vamos supor que eu quero exibir todos os arquivos que começam com A. O que eu faço? Tá? Eu posso vir aqui e colocar o A e o B, o ABC e por aí vai. E aí ele vai exibindo para mim. Tá? Então, eu vou dando o nome lá para ele, ele vai exibindo. Mas tem uma maneira mais fácil da gente fazer isso, que é colocando um asterisco depois do A. Então, esse asterisco, ele significa o quê? Que ele vai procurar qualquer coisa, tá? Então, isso aqui seria um qualquer coisa. Então, ele vai procurar um A seguido de qualquer coisa. Então, qualquer arquivo que comece com A vai servir pra gente. Então, eu dou um Enter e ele mostra pra mim esses mesmos resultados. Beleza? Tem um outro exemplo que é usando um único caractere. Então, se isso aqui significa qualquer caractere, a gente pode usar o interrogação, que significa qualquer um caractere. Então, quando eu uso o asterisco, pode ser qualquer coisa, beleza? Mas quando eu uso o sinal de interrogação, é qualquer caractere, beleza? E vai ter que ser um, no caso. Então, eu dou um Enter e ele mostra para mim o AB, beleza? Ok. A gente pode usar as chaves. Então, as chaves é uma maneira da gente digitar menos também. Então, vamos supor que eu queira criar... Ao invés de criar, vamos usar o comando echo, né, para testar. Então, o echo também é um comando, então ele vai funcionar com os outros comandos, né? Vamos testar com o echo. Então, as chaves evitam que eu digite bastante. Então, vamos supor que eu quero exibir, que eu quero imprimir o nome de arquivos. Então, a gente tem o arquivo A, o arquivo, trabalho, não, vamos aqui, trabalho D, IA, IP, CO. Então, em vez de dar um echo trabalho DIP, espaço, trabalho DCO, eu posso colocar entre chaves esse último termo que só ele muda. Então eu colocaria trabalho DCO, trabalho DIP. Aí eu vou colocando vírgula, trabalho de RP, por exemplo. Então aí ele mostra para mim tudo isso aí, ok? Uma outra coisa bacana que eu poderia fazer vamos supor que eu tenho trabalho 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. Eu poderia colocar 1.9 em vez de colocar 1,2,3. Então ele vai fazer esse passo para mim, tá? Ele vai fazendo um de cada vez nessa sequência. Eu poderia colocar do 0 ao 9 também. E eu poderia combinar isso para exibir vários números. Por exemplo, vamos supor que eu quero exibir uma contagem até o 19, por exemplo. Então eu colocaria 0,1. Então vai começar no 0, 0, 1, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. E vai até o 19. Então, eu faria dessa maneira. Beleza? Beleza. Agora a gente vai ver uma coisa que são status de saídas de comandos. Então, sempre que um comando termina, ele envia um status de saída para notificar se o que ele fez deu tudo certo ou deu errado. Então o que acontece? O status de saída ele é um valor que é retornado é um valor inteiro que vai de 0 a 255. Ou seja, é 1 byte, tá? Seria 2 elevado a 8, se eu não me engano. Então são 256 possibilidades, do 0 a 255. Então, por convenção, a gente assume que o 0 é quando a aplicação
rodou com sucesso. E qualquer outro número é quando dá erro. Beleza? Então, o 1 já vai ser um erro. E aí, dependendo da aplicação, ela pode usar mais números. Beleza? Então, é o seguinte. O status de saída de um comando, por exemplo, se eu der um cat num arquivo que não existe, cat A, ele já vai ficar vermelhinho para mim essa seta aqui no nosso terminal. Tá? Por quê? Porque ele percebe que deu um erro, tá? Ele viu que o status de saída deu um erro, e aí ele consegue mudar essa cor para mim com base nisso. Perdão, tô com a garganta meio ruim. Se eu usar um parâmetro especial que a gente tem setado, que é o ponto de interrogação, a gente consegue visualizar o status de saída do último comando que a gente rodou. Então, no caso aqui deu 1 porque foi erro do cat, tá? Então, 1 já é erro. Se eu desse um cat no arquivo que existe, então vamos dar um ll, vou dar um cat no arquivo notes.md. Se eu der um echo no interrogação agora, deu 0, porque foi sucesso. Agora que a gente sabe o que são os status de saída e que o 0 significa que deu tudo certo, a gente vai começar a usar esse conceito. Tá? A maneira mais fácil que a gente tem para fazer uma ação, dependendo do sucesso de um comando anterior, é usando uma coisa chamada operadores de controle. Esses operadores são representados por dois símbolos. Esse, que são dois e comerciais, e esse aqui que são dois pipes, beleza? Então, eles são respectivamente o símbolo lógico do E e o símbolo lógico do OU. Tá? Esses operadores eles são usados entre dois comandos e eles são usados para controlar o que quer que seja que a gente... Eles são usados para controlar quando que o segundo comando vai executar, dependendo do primeiro, beleza? E aí esse conceito a gente chama de execução condicional. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aprender usando o comando mkdir e o comando cd. Então, vamos supor que eu quero criar uma pasta, e aí, assim que criar essa pasta, eu quero entrar nela. Então, eu poderia fazer isso usando ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele separa duas linhas. Então, o ponto e vírgula é como se a gente tivesse dado um enter, por exemplo, mkdir pasta e depois cd pasta. É a mesma coisa, o ponto e vírgula é exatamente igual a isso. Tá? Ele basicamente faz uma separação de comandos para a gente conseguir digitar numa linha só. Então, eu poderia fazer dessa maneira, porque quando eu criar a pasta, eu sei que ela vai ter sucesso, tá? Nesse nosso caso. Então, mas vamos supor que em algum caso pode dar errado o comando mkdir. E eu só quero dar o cd se o mkdir rodar com sucesso. Como que eu posso fazer isso? Então, deixa eu remover essa pasta. Eu vou dar o mkdir pasta, e aí eu vou usar o sinal lógico do E, que é o 2E comerciais, e eu vou entrar na pasta depois. Então o que esse E significa? Esse E significa que ele só vai executar o segundo comando se o primeiro tiver sucesso. Beleza? Então se eu der um Enter, eu estou dentro da pasta. Ok? E um outro exemplo, na real, vamos quebrar um pouco mais esse exemplo. Então, como eu falei, a gente poderia usar um ponto e vírgula para separar esses comandos e executar eles em sequência, mas o que a gente está fazendo é algo mais superior, né? É algo superior, não mais superior, perdão. E o que ele vai fazer é que se o mkdir tiver um status code de 0, e só pode ser o 0, aí o bash vai executar para a gente o próximo comando, que é o cd pasta. Só que, se o mkdir pasta falhar e retornar um código diferente de 0, aí o bash vai pular o próximo comando e vai ficar no diretório atual que a gente estava antes, né? Que era o codespace blank apenas. Ok? Um outro exemplo seria se a gente fosse remover um arquivo e ele não existe. Então isso aqui vai dar erro, certo? RMAS, por exemplo, ele vai dar erro. Agora, vamos supor que a gente só quer executar o próximo comando se o primeiro falhar. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai usar dois pipes e o próximo comando vai ser, por exemplo, o arquivo não foi removido. Beleza? Então, o sinal lógico do OU, né, os dois pipes aqui, são exatamente o contrário do sinal lógico do E aqui, no nosso caso. Por quê? Porque enquanto o E só executa o segundo comando se o primeiro teve sucesso, aqui ele só executa o segundo comando se o primeiro falhou. Beleza? Então, se eu der um Enter, a gente vai ver aqui o arquivo não foi removido. Ok? Se eu der um touch aqui, criar esse comando, ele vai executar o RMAS e não vai mostrar para mim a mensagem do echo, o arquivo não foi removido. Por quê? Porque esse arquivo teve sucesso agora. Então esse comando teve sucesso e aí ele não executou o próximo para mim. Beleza. Então,
Prosseguimos, então, para entender como funciona o if. O if, que é uma estrutura condicional, que a gente usa para testar e checar alguma coisa. Então, sempre que a gente usa um if, vamos tentar colocar na cabeça que a gente vai executar o if com dois sinais de chaves, tá? Ou dois sinais de colchetes, perdão. Então, para demonstrar o if, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Deixa eu pensar em um exemplo. Vamos definir uma variável duas variáveis que guardem o nome de alguém. Então, eu vou ter duas variáveis. Essas variáveis elas vão guardar, na real, não o nome, mas um valor. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável valor x, que vai ser 50, e uma variável valor y, que vai ser 10. E aí, eu vou fazer um if aqui. Então, como vai funcionar esse if? Eu vou colocar um if, e aí, entre esses colchetes, eu vou definir o meu teste. Então, o que eu vou checar para ver se é verdadeiro? Então, o que eu vou checar vai ser se esses valores são iguais. Como que eu faço para testar se dois valores inteiros são iguais? Então, testes com strings, a gente tem alguns poucos, beleza? Então, os testes com strings, para a gente ver se é igual, a gente faz o seguinte, a gente fala valor x, então a gente tem o valor x, o valor y, e a gente quer ver se eles são iguais. No caso, meio que travou a minha linha de comando. Deixa eu diminuir um pouco o zoom para ver se fica um pouco mais correto isso. Então, eu vou colocar o valor 1 e o valor 2. Só que eu só quero que isso execute em uma situação específica, beleza? Dessa vez eu vacilei. Ok, perdão pela pausa, rapaziada. Eu tive que ver uma coisa aqui que aconteceu aqui em casa. Mas enfim. Então a gente vai fazer um teste com duas variáveis inteiras. E para fazer esse teste com duas variáveis inteiras, a gente tem algumas opções. Então eu quero ver se elas são iguais, correto? Para ver se elas são iguais, eu vou passar uma opção aqui, que é a EQ, de equal. Então, se as duas variáveis são iguais, eu quero performar alguma coisa. Então, o shell mudou aqui para mim para um sinal de maior, para indicar que o if não acabou, o comando que eu estou executando aqui em cima não acabou, e eu vou colocar um then. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o que vai vir depois do then. Então, depois do then, eu vou colocar, por exemplo, um echo são iguais, ok? E aí, caso elas não sejam iguais, ele vai executar o que vem depois do else. Então, else vai ser não são iguais. Tão simples quanto isso. E para encerrar o comando, eu coloco um F e um I, que é o if ao contrário, tá? Um FI. Então, o que acontece? Ele vai performar esse teste para mim, ele vai ver que essas variáveis são iguais. Deixa eu verificar se são realmente iguais, porque, pelo que eu me lembro, elas não eram. Então, echo valor 1. Valor 1. Ah, tá. Ele indica que elas são iguais porque a gente digitou errado, né? No caso, eu digitei errado, porque isso aqui seria valor x e valor y, né? Então, valor x... Agora eu não lembro como eu digitei, deixa eu ver aqui. Echo valor. Deixa eu procurar novamente aqui no valor x e valor y, beleza. Então, deixa eu voltar no meu if e renomear isso aqui em vez de valor 1 para valor x e valor y. Então, valor x, valor y. E elas são diferentes, tá? Então, ele fala, não são iguais. Agora o exemplo está correto. Beleza. Ao invés de um EQ para igual, a gente poderia usar o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o meu arquivo para a gente falar um pouco sobre as opções que a gente tem. Então, eu vou chamar aqui operadores aritméticos. E eu vou colocar um EQ,
eq retorna true se os números são iguais. A gente tem o NE retorna true se são diferentes. A gente tem o LT retorna true se é menor. Então, como que funciona esse aqui de menor? Então, o que ele vai fazer? Ele vai comparar o da esquerda com a direita. Então, como o LT fica no meio, esses operadores ficam no meio, ele vai ver se o da esquerda é menor que o da direita. Se for, ele retorna true, tá? Então, ele vai fazendo essa comparação. Além disso, a gente tem o LE, que é retorna true se for menor ou igual. A gente tem o GT, a gente tem o GE, que ele vai retornar true se for maior ou igual. E na minha cabeça são esses, no caso, para testar números, beleza? Para testar strings, a gente pode também usar algumas opções. Então, para testar strings, né? Para strings, então, para strings, a gente pode fazer algumas comparações. Então, se a string tiver, por exemplo, o nome de um arquivo, a gente pode usar o traço A, que retorna true se o arquivo existir. O traço D retorna true se a pasta existe. E o traço E, que é se o arquivo realmente existe. Então pode ser uma pasta ou um arquivo normal. Então retorna true se existe. Vou colocar só desse jeito aqui. A gente tem algumas outras comparações, por exemplo, eu posso usar o traço W para ver se o arquivo existe e se ele tem a permissão de escrita, ou o traço X para ver se ele existe e tem a permissão de execução, o traço R para ver se ele existe e tem a permissão de leitura, e a gente tem diversos outros tipos de comparação. Beleza? Para testar se duas strings são iguais, eu posso usar dois símbolos de iguais, então testa se é igual, e aí vai retornar true se for. A gente pode usar o sinal de diferente para ver se elas são diferentes. Testa se é diferente. Ok, a gente pode usar o sinal de menor e de maior para ver se elas são na ordem alfabética, qual fica na frente de qual, tá? Então, testa a ordem alfabética, tá? Ela vai ver a ordem léxica das letras e tal, e aí vai ver qual que fica na frente. Alfabética, beleza. Para a gente ter uma visão de todos esses exemplos, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou escrever bash strings vou colocar bash expressions conditional expressions e a gente vai ver os argumentos, tá? Então eu vou abrir aqui o Geekstuff. E aí ele vai mostrar para mim alguns exemplos. Então, o traço E vai retornar para mim se um arquivo existe. O traço X, se ele existe, é executável, como eu tinha falado para vocês. E aqui tem diversos exemplos aqui que a gente pode usar para consultar quando a gente está usando um script, tá? Outros sites têm isso aqui numa tabela um pouco mais bonitinha. Deixa eu ver se eu encontro. Talvez aqui no Linux Hint. Vou abrir alguns aqui. Aqui na Wiki, muito provavelmente deve ter, né? Aqui tem diversos exemplos. Então, aqui tem muita coisa, só que eu sei que ainda tem muito mais, né? Então, aqui tem a tabela, beleza? E aí vocês podem recorrer a elas quando precisarem. Ok, então vamos voltar agora pro nosso script. Beleza, então agora a gente vai ir pro nosso aplicar essas coisas dentro dos scripts. Então, eu vou abrir aqui dentro da pasta bin o script que eu tenho. No caso, eu tenho que voltar uma pasta, né? Então, bin test script. A gente vai começar a usar os exemplos que a gente viu. Então, na real, eu vou passar mais alguns conceitos, né, antes, que é o conceito de vetor aqui no Bash. Então, para a gente definir um vetor no Bash, a gente faz da seguinte forma. A gente pode dar o nome dele aqui, então, vetor, e a gente define ele entre parênteses, beleza? Então, no nosso caso aqui,
eu faria da seguinte maneira. Então, vetor, e eu coloco os valores dentro deles. Então, por exemplo, string 1, aí eu passo mais alguma, string 2, string 3, e por aí vai. Beleza? Então a gente define o vetor dessa maneira. E para a gente acessar um valor no vetor, a gente acessa falando o número dele. Então, o vetor ele começa a contar do zero. Então, esse é o item 0, esse é o item 1, esse é o item 2. Então, eu vou dar um echo no vetor, e aí entre colchetes eu passo qual é o elemento que eu quero. No caso, se eu quero o elemento 1, eu quero o segundo elemento, que é a string 2. Beleza? Eu também posso acessar, de uma maneira similar, eu posso acessar o último elemento do vetor de uma maneira mais fácil, colocando um menos 1, por exemplo. Então ele vai começar a contar inversamente. Ok? Outras coisas que eu posso fazer, na real, deixa eu executar para vocês verem o output disso aqui. Então, string 2, que é o elemento do meio que eu pedi, que é o 1, que é o segundo elemento, e o 3, que é o último elemento. Então, tudo correto até agora. Agora vamos supor que eu quero, por exemplo, todos os elementos do array de uma vez só. Então eu posso dar um echo e colocar, em vez de algum número aqui, eu coloco o símbolo de arroba. E ele vai executar para mim com todos os elementos do array. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer é colocar um símbolo de hashtag quando a sintaxe está desse jeito. Então, se eu colocar um símbolo de hashtag aqui com um arroba lá dentro, ele vai mostrar para mim a quantidade de elementos que tem no vetor, que é 3. Beleza? Então, além disso, além de vetores, a gente pode também definir os mesmos ifs que a gente definiu lá fora, aqui dentro. Então, poderia colocar, por exemplo, um if, fazer um teste aqui dentro, colocar um dem. Então, se alguma coisa, echo funcionou, echo deu certo, tá? E aí eu coloco um else para caso dê errado. Então, deu falso. Deu merda. Então, eu posso usar um if do mesmo jeito que eu usei lá fora, e aqui dentro eu coloco algum teste. Por exemplo, eu posso testar se um certo arquivo existe ou não existe. Então, eu vou colocar aqui um traço E, para ver se um arquivo ou pasta existe, tanto faz para mim. E vamos fazer o seguinte, então. Eu vou passar aqui o argumento com o nome do meu arquivo. Então, vai ser arquivo. E aqui eu vou definir a variável arquivo para verificar, por exemplo, se lá na minha home tem o arquivo bashrc. Beleza? Então, testando isso aqui. Ele fala que deu certo. O arquivo bashrc existe. Se eu apagar um C daqui, ele fala que não existe. Deu falso. Beleza? Se eu apagar o bash, deixar só o home, ele vai fazer o teste no diretório home e vai falar que deu certo. O diretório home existe. Ok? Ok. Vamos supor que eu quero receber a entrada do usuário. Eu quero receber a informação do usuário. Então, vamos supor que eu quero dar um oi para o usuário. Então, echo oi, e aí eu vou pedir o nome dele. Então, para que eu possa pedir o nome do usuário, eu vou usar o comando read. Então, o comando read, eu vou passar na flag aqui o que eu quero perguntar para ele. Então, eu vou colocar a opção P e passar para ele qual o seu nome, beleza? E logo depois disso, eu falo que ele tem que guardar isso numa variável chamada nome. Então, o read, ele vai guardar a entrada do usuário na variável home, na variável nome, perdão. Então, agora salvando e executando. Qual é o seu nome? Matheus. Oi, Matheus. Beleza? Eu posso fazer isso sem a opção "-p", mas ele vai perguntar direto sem uma mensagem para mim. Então, eu posso fazer desse jeito. E aí ele vai perguntar direto para mim, Matheus. Oi, Matheus. Então, eu prefiro deixar do outro jeito, mas eu também poderia colocar um echo e perguntar qual o seu nome. Então, eu pergunto com um echo. Qual o seu nome? Matheus. Beleza? Então, fica ao meu critério decidir como que eu vou fazer isso aí. E se vocês quiserem ajuda com o comando read, passa o help dele e aí vocês vão conseguir ver. Ok. Aqui até tem uma coisa legal, né, do código de status. Então, o que eu falei para vocês do status code, de saída de um comando. Então, se o código for 0, ele retorna 0 se deu sucesso, a não ser que ele encontre um end of file e aconteça algum tipo de erro, tá?
Então, geralmente tem documentação nesses comandos para a gente saber cada status de erro deles. Vamos voltar lá no nosso script e ver um pouco sobre loops agora. Então, loops são a maneira que a gente tem para repetir uma certa ação várias vezes. Por exemplo, a gente tem um tipo de loop que é o for, e o for ele permite que a gente, por exemplo, acabe fazendo iterações sobre um vetor. Então, vamos supor que eu tenho esse vetor e eu quero imprimir cada valor dele. Então, para imprimir cada valor dele separadamente, eu posso usar um for. Então, for elemento in. Aí, aqui no in, eu tenho que colocar o nome do vetor. Então, eu vou colocar in vetor do, ou seja, faça. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele dê um echo no elemento. Então, echo elemento. E aí eu só quero que ele faça isso. Então eu coloco um done para fechar. Então, para cada... esse for ele vai rodar 3 vezes, porque tem 3 elementos no array. A primeira vez que ele rodar, ele vai criar uma variável chamada elemento com o valor do primeiro elemento do vetor. A segunda vez, ele vai criar novamente a variável elemento com o segundo elemento do vetor. E na terceira vez, ele vai criar o último elemento, que é o string 3, que vai estar disponível dentro da variável elemento. Beleza? Então, salvando e executando, ele mostra para mim só o string 1. O que eu fiz de errado? Vamos abrir aqui e ver. Então, a gente pode verificar o seguinte. O correto seria eu colocar isso entre aspas, né, para começo de conversa. E a segunda coisa seria eu executar isso aqui. Acho que dessa maneira, se ainda continua. Tá. Eu acho que o erro, na real, é que a gente teria que colocar aqui entre... colchetes, o arroba, tá? Para indicar que isso aqui vai ser o vetor que a gente vai entrar inteiro. Então, agora funcionou. Então, essa era a maneira correta, perdão pelo engano. E aí, ele vai iterar pelo vetor para mim. Ok. A gente tem alguns outros tipos de loops que a gente pode usar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Além do for, a gente pode ter, por exemplo, um while. Então, vamos supor que a gente tem uma variável i, que tem o valor 1. E aí, eu quero que o while rode. Então, eu vou colocar entre esses colchetes um teste lógico. Então, enquanto o que tiver aqui dentro for verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa, tá? Então, while o que está aqui dentro for verdadeiro, do imprimir o valor da variável i. Então, eu vou pedir para ele imprimir o valor da variável i. Então, é o que eu estou pedindo para ele. Na real, eu vou colocar um pouco mais. Vou colocar rodou tantas vezes, tá ligado? Então, tipo, rodou uma vez, rodou 2 vezes, rodou 3 vezes. E eu vou colocar um done. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o while rodar enquanto isso aqui for verdadeiro. Enquanto o que for verdadeiro? Então, eu quero que ele rode enquanto a variável i for menor que 20, beleza? E aí, aqui, depois do echo, eu vou pedir para ele mudar o valor da variável i. Então, eu vou colocar entre... 2 parênteses, né? Porque ele é uma expressão aritmética, então eu tenho que fazer esse tipo de sintaxe. Então, mais uma coisa nova aí já. E eu coloco um i mais, porque ele vai colocar mais um valor no i. Então, o i é 1, vai para 2, depois vai para 3, depois vai para 4, beleza? Então, rodando isso aqui, ele fala i rodou 19 vezes. Então, enquanto o i for menor que 20, era menor que 20, ele roda para mim isso aí. Ok. A gente tem outro tipo de loop, que é o until. Então, vamos ver como ele funciona. A gente pode fazer um teste apenas trocando while por until. Então, o que ele faz? O until ele vai rodar o contrário do while. Então, ele faz o contrário do while. Enquanto o while faz enquanto aquilo for verdadeiro, no caso do until, ele faz até aquilo ser verdadeiro. Beleza? Acho que ficou um pouco confuso. Eu vou mudar os valores para a gente brincar um pouco mais. Então, no caso da minha variável é 1, certo? Então, ele vai rodar. O nosso teste lógico é o seguinte. Eu vejo se o i é menor que 20. Vamos ver se o i é maior que 20. Então, até o i ser maior que 20, ele vai rodar. Então, ele sabe que o que está aqui dentro é falso. Então, até isso aqui ser verdadeiro, ele vai rodar. Então, até o i ser maior que 20, ele vai rodar. Então, teste script, rodou 20. Beleza? Então, até o i... rodar até o i ser maior que 20, ele roda, tá? Ele não imprimiu 21, por quê? Porque quando ele somou 21, então vamos supor que eu estou no 20. Então, ele vai fazer o seguinte teste. 20 é maior ou igual a 20? Não. Então, parou. Beleza? Então, continua, porque é um until. Então, como 20
20 maior que 20? Não. Então roda mais uma vez. Aí ele virou 21. 21 é maior que 20? É. Então ele parou. Beleza? Então esse é o teste que ele faz. Perdão pela confusão. Ok. Agora a gente vai ver funções. Então a gente viu um pouco sobre loops. Vamos ver sobre funções. Então eu posso definir uma função usando a palavra function. E aí eu dou o nome da função. Nome da função. E aqui dentro eu posso chamar algum código. Então, por exemplo, echo chamei a função. E aí, essa função aqui, do jeito que ela está, ela não vai fazer nada, certo? Se eu chamar ela aqui, não vai fazer nada. Porém, se eu invocar ela, então colocar nome da função, aí ele vai executar para mim. Nome da função. Chamei a função, beleza? Sem os parênteses. No caso, eu posso passar parâmetros para a função também. Vamos supor que eu quero fazer uma função que dê oi. Então, eu vou apagar isso aqui e vou falar olá e o número 1. Por que o número 1? Porque vai ser o primeiro argumento de posição que a gente vai estar passando para a função. Do mesmo jeito que a gente passa parâmetros de posição para o nosso script, a gente pode passar para uma função também. Então eu vou passar nome da função, vamos executar ela. No caso, ela não deu olá para nada, porque não tem nada setado. Mas eu posso passar aqui para ela, olá, Matheus. E aí ela vai receber argumentos do mesmo jeito, beleza? Eu acho que sobre sintaxe do Bash e tal, como fazer diversas coisas, por enquanto tá bom, beleza? Eu acho que por enquanto tá suficiente pro que a gente viu até agora. E eu queria mostrar para vocês alguns scripts que a gente tem. Então eu trouxe aqui alguns scripts que a gente pode verificar como que eles funcionam. Então, aqui na pasta de exemplos, eu tenho o script de backup que eu uso no meu computador e o script de eduron. Então, eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Eu vou diminuir um pouco a fonte disso aqui. E vamos ver o script da eduron. O script da eduron usa uma ferramenta chamada NMCLI, que é Network Manager Command Line Interface, tá? Esse que é o significado. Então, isso faz o quê? Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa para configurar a internet, configurar redes. Então vamos supor que eu queira conectar no Wi-Fi do Eduron. Se eu tiver o Network Manager instalado no meu computador, eu posso usar ele para conectar no Eduron. Então eu costumo mandar esse script para alguns amigos meus que pedem como configurar o Eduron no Linux, beleza? Então, se no Linux dele estiver disponível essa interface para configurar o Wi-Fi, que é bastante popular, então ele pode usar esse arquivo. Então ele vai ter que vir aqui, e onde está o número USP, trocar o número USP dele, e onde está a senha, colocar a senha do Jupyter Web dele. E aqui na interface ele também tem que colocar a interface Wi-Fi dele, que no caso está a minha aqui do meu computador. Então, fica aí para vocês o seguinte desafio. Coloca algumas perguntas para perguntar para o usuário qual é a interface dele, qual é o número USP dele, qual é a senha. Então, em vez de ele ter que vir aqui editar o arquivo, ele vai melhorar desse jeito, né? Então ele pergunta para o usuário. Uma coisa mais avançada seria talvez pegar a interface automaticamente, tá? Então vocês teriam que ver como que qual comando a gente usa para pegar a interface Wi-Fi e como que a gente faria para pegar só o nome da interface Wi-Fi nesse comando que a gente pega a interface, tá? Porque ele vai dar vários dados a mais também. E aí perguntaria só o número USP e a senha, tá? Então fica de desafio para vocês aí. E eu também tenho um script de backup, que é o script que eu uso para fazer o backup das minhas coisas para o Google Drive. Então, o que acontece nesse script? Primeiro que eu seto 3 variáveis aqui. Então, as 3 variáveis que eu seto, no caso essa aqui a gente não precisa usar, eu vou apagar ela e tal, porque a gente vai usar só o script, esse script na real faz algumas outras coisas além do backup, porém eu vou deixar só a parte de backup para a gente dar uma estudada. Então, beleza. Deixa eu ver se agora está pronto. Por enquanto. Beleza. Então a gente não precisa dessa variável também. Então o que a gente faz? Eu tenho um vetor que tem diversos. Que tem em cada item do vetor 2 caminhos de pastas, tá? O primeiro caminho. Deixa eu voltar, porque na real precisava dessa outra variável aqui. Então, o primeiro caminho é a pasta que eu quero salvar, tá? Então, já tem uma melhoria aqui. Em vez de colocar um home who am I, eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu poderia colocar aqui a variável home direto. Então, eu poderia colocar assim, home direto, tá? Então, uma melhoria aí já. Então, a primeira pasta é a pasta que eu vou salvar e a segunda pasta para onde eu vou mandar. Então, o remote, que está aqui, essa variável remote, é o caminho do meu Google Drive. Então,
eu vou pegar a minha pasta documentos, que fica na minha home, e vou colocar dentro do meu Google Drive em uma outra pasta que também se chama home. E eu vou fazendo esse mapeamento, tá? Então eu pego a minha pasta music, coloco dentro da music e por aí vai. Ok. E aí, eu vou fazer um case. Um case é igual a um if, tá? É a mesma coisa que um if. Só que em vez de eu ficar digitando if, o parâmetro 1 é igual a backup, faça isso, e depois eu colocar if parâmetro backup all é igual a isso, eu uso um case. Então o case ele simplifica um pouco. Então eu coloco um case e ele vai fazer o seguinte. Case, qual que variável que a gente vai testar? A gente vai testar a variável que tem o parâmetro 1. Então, se na variável que tem o parâmetro 1 tiver o valor backup, você faz isso aqui. Caso contrário, você faz isso aqui. Né? Na real, caso contrário não, perdão. Se tiver o valor backup, faz isso. Se tiver o valor backup all, faz isso. Se tiver qualquer outro valor que não seja backup, não seja backup all, cai aqui no asterisco. Né? E aí ele dá um erro. Outra coisa que seria o mais certo de fazer seria mandar esse erro pro std error. Então, para input de erro. Tá? Então, o certo seria redirecionar para lá. Então eu estou fazendo todas as recomendações para que vocês possam modificar esses scripts, né, e melhorar eles. Ok. Além disso, a gente poderia retornar um sinal de erro também. Então, além de... Eu vou deixar aqui, no caso, porque eu já mostrei para vocês. Então, além de redirecionar isso aqui para a string de erro, eu poderia retornar um status code de erro aqui. E... Enfim, vamos entender melhor esse script. O que ele faz? Então, para cada pasta, para cada diretório que está dentro desse meu array, eu vou fazer o quê? Esse código ele quebra essa string em duas partes. A primeira é a source, que vai ser aqui no espaço, né? Ela quebra no espaço. Então, a primeira pasta vai ser a pasta documentos que está no meu sistema. E a segunda pasta é a pasta que eu vou mandar esses documentos, que é a remote. Tá? E aí ele coloca o source, que é da onde vem, e o dash, que é para onde vai. Então, daí eu uso o rclone, que é como que eu uso para interagir com o meu Google Drive. Então eu copio uma pasta para outra. Então aqui eu passo alguns argumentos, algumas opções, que é para mim copiar apenas os arquivos que foram modificados nas últimas 24 horas, tal. E aí ele faz 3 tentativas de enviar e, enfim, ele vai lá e copia isso para mim. Então tudo isso aqui separa essa string em duas e aqui ele copia para mim, tá? Você pode fazer uma espécie de script parecido com o meu, sem o rclone. E ao invés de o rclone, para ficar de exercício, vocês utilizem o comando cp. Então, define um lugar que vai ser o seu diretório de backup. Tá? Então, aqui, em vez de G-Drive, pega um diretório que se chama de backup e pega o caminho dele. Performa isso aqui que eu estou fazendo usando apenas o comando cp. Tá? Então usa o comando cp. E aí você pode tirar esse notify send também, que esse notify send basicamente enviou uma notificação para o meu desktop falando que está acontecendo um backup. Tá? Então se eu vier aqui no meu terminal e usar o notify send, oi, por exemplo, ele vai mandar, deixa eu fechar tudo isso aqui, ele vai mandar uma notificação de oi para mim aqui. Tá? Então oi, se eu mandar de novo ele vai mandar outro oi, então aí ele vai enviando notificações para mim. Tá? Então, tem o último script que eu quero mostrar para vocês antes de finalizar a aula, que é um script de configurar uma VPN. Olha que bacana. Então, por exemplo, aqui ele começa com uma função, que é a função isRoot. Então ele vai verificar se o cara está usando esse script como usuário root. Se ele não estiver usando o script como root, ele retorna 1. Então ele já está retornando um status code de erro. Ele encerra e retorna um status code de erro. No caso, se eu vim aqui lá para baixo no arquivo, eu acho que ele chama essa função. Então ele faz o initial check. Deixa eu abrir aqui como round. Vamos procurar por essa função, initial check. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai executar a função isRoot aqui dentro e vai ver se o cara é root. Se ele não for root, ele retorna 1 e exita do script, tá? Então o isRoot retorna 1, ele vem para cá e manda essa mensagem aqui falando, pô, você tem que estar como root e exita com o status code 1. Então aqui sim ele manda o status code de 1 de erro para quem rodou o script, beleza? Então ele vai lá e configura uma VPN pra gente, tá? Então esse script é usado para configurar uma VPN. Olha como ele é grande e fica. Eu vou mandar o link também dele para vocês darem tipo uma estudada e ver como que a gente usa diversas coisas do Bash aqui. Então, por exemplo, aqui tem um case. Cadê o case? Opa. Case. Então, ele vê o case e verifica a porta, por exemplo. Então, se a escolha da porta for 1,
se a escolha da porta for 2, se a escolha da porta for 3. Então ele faz isso aqui. Então ele faz uma pergunta: qual porta você quer usar? Então se o cara responder 1, usa a porta 1194. Se usar 2, então ele vai usar uma porta custom. Se usar 3, vai usar uma porta random. Então ele vai lá, pergunta e performa isso aqui. E para indicar que o case finalizou, ele bota um case ao contrário, que é um exec. Beleza? Então, eu vou deixar esses scripts para vocês. Eu queria que vocês melhorassem o script do Eduron, fizessem o seu próprio script de backup com base nesse aqui e deem só uma leve olhada nesse script, que ele é imenso, ele tem muitas linhas e tal. Então, deem uma olhada. Vocês não precisam entender de VPN, só vejam como que ele faz uso de um until, de um while, de um if, de um case, das funções e etc. Beleza? Então, eu vou finalizar a aula do Oficinas aqui. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, manda para mim no Telegram, me chama no Telegram, deixa aqui nos comentários, manda um e-mail, me procura na faculdade. Se vocês quiserem mais materiais para estudar, mesma coisa, entre em contato, chama alguém do PET se você não me achar ou preferir falar com outra pessoa. Só não deixa essa dúvida morrer com você, tá? Então compartilha com a gente. Eu até prefiro que vocês mandem no grupos, porque aí a gente consegue responder para todo mundo ver a dúvida de vocês. E, enfim, qualquer recomendação também, manda pra gente. Além disso, os certificados eles vão ser emitidos essa semana, a semana que está saindo esse vídeo. Então eu vou mandar o link do formulário no grupo do Telegram. E vocês vão precisar responder o formulário para receber o certificado de vocês. Beleza? Então é isso. Obrigado por terem acompanhado essa oficina de terminal. E eu gostaria de saber também o que vocês mais esperam aprender. A gente tem algumas parcerias aqui, o PET tem algumas parcerias com algumas empresas que a gente pode trazer para vocês cursos com essas empresas, ou nós mesmos podemos oferecer esse curso, a gente pode dar em conjunto com empresas. Então a gente quer saber de vocês o que vocês querem aprender. Vocês querem saber sobre desenvolvimento web, vocês querem saber sobre cybersecurity, o que vocês querem saber. A gente vai atrás para vocês, beleza? Então é isso. Obrigado por comparecerem em todas as aulas, quem foi presencial, e isso foi demais. Valeu, rapaziada.